Bom dia, aqui quem fala é o aluno José Henrique Gomes e eu irei falar sobre a penicilina. Quem descobriu e como? Alex Fleming, bacteriologista do Hospital Mary's Hospital de Londres, vinha já há muito tempo pesquisando substâncias capazes de matar ou impedir o crescimento de bactérias nas feridas infectadas. Essa preocupação se justifica pela experiência adquirida na Primeira Guerra de 1914 até 1918, na qual muitos combatentes morreram em consequência da infecção em ferimentos profundos. Em 1922, Fleming descobriu a substância antibacteriana nas lágrimas e na saliva, a qual deram o nome de lisoenzima. Em 1928, Fleming desenvolveu pesquisas sobre Staphylococcus, quando descobriu a penicilina. A descoberta da penicilina deu-se a condições peculiares, graças a uma consequência de acontecimentos imprevistos e surpreendentes. No mês de agosto daquele ano, Fleming tirou férias e, por esquecimento, deixou algumas placas de Petri com culturas de Staphylococcus sobre a mesa, no lugar de guardá-las na geladeira ou inutilizá-las. Quando retomou seu trabalho em setembro, observou que algumas das placas de Petri estavam contaminadas com mofo, fato que é relevante e, e relativamente frequente. Colocou-se então em uma bandeja para limpar e esterilização com Lysol. Neste exato momento, entrou no laboratório seu colega, Dr. Price, e perguntou como iam as pesquisas. Fleming apanhou novamente as placas para explicar alguns detalhes a seu colega sobre a cultura de Staphylococcus que estavam realizando. Quando notou que em alguma das placas havia um halo transparente em torno do mofo, contaminante, o que parecia indicar que aquele fungo produzia uma substância bactericida. O assunto foi discutido entre Fleming e o Price, e decidiu fazer algumas culturas do fungo para estudos posteriores. O fungo foi identificado como pertencente ao gênero Penicillium, de onde deriva o nome da penicilina, dada a substância por ele produzida. Fleming passou a empregá-la em seu laboratório para selecionar determinadas bactérias, eliminando das culturas da espécie sensível à ação. Em 1940, Howard Florey e Ernest Chain, de Oxford, retomaram as pesquisas de Fleming e conseguiram produzir a penicilina com fins terapêuticos em escala industrial, inaugurando uma nova era para a medicina, a era dos antibióticos. Em um documentário chamado Breaking the Mold, que representa
a descoberta da penicilina e a evolução dela, tanto em questão de refinamento quanto no aumento de produção. Apresenta essa história de modo simples, e no documentário mostra sobre como eles conseguiram isolar e como o cientista chamado Hitley ele conseguiu aumentar a produção da penicilina em larga escala até chegar a níveis industriais. No começo da isolação da penicilina, Chen ele só conseguia isolar 1 grama, 2 gramas, e mesmo assim acabava se perdendo e não era rentável. Ele não se pagava. Então o Ernest Chain, então o cientista Hitler, ele teve uma ideia de fazer uma reversão, uma reversão básica sobre a penicilina. Assim, de um dia para a noite, eles conseguindo isolar 100 gramas, 100 miligramas da penicilina pura. E enquanto... Então isso aí fizeram eles decidiram que Hitler ele ia ficar responsável pela produção em larga escala e Chen sobre o refinamento da penicilina. Refinamento e isolamento. Em 1940, depois desse isolamento, eles começaram a fazer teste em ratos. Perceberam que em ratos estava fazendo o efeito. Os ratos de controle eles tinham morrido com as bactérias, enquanto os ratos que foram injetados a penicilina sobreviveram à noite e não tiveram nenhum efeito colateral. Quando foram aplicar em seres humanos, eles escolheram um hospital de um conhecido de Florey, e com isso iniciou-se os testes em humanos. De imediato, os humanos eles estavam mostrando uma boa reação com a penicilina, mas mesmo assim houveram 2 casos antes do primeiro sucesso. Houveram 2 casos de morte, mas só que não foram responsáveis pela penicilina em si, e sim por pessoas que já estavam em estados terminais e não tinham muita chance de sobreviver. Então assim chegou uma pessoa com pneumonia. Florey falou que era um pouco arriscado, pois eles sempre tratavam pessoas com infecções locais e não a pneumonia, que é uma infecção geral. Mas mesmo assim a mulher implorou e tentaram. Nessa tentativa, a pessoa teve uma melhora. Então eles observaram que a penicilina não é só boa para antibacterianos, mas também para pneumonia. Então assim eles começaram a produzir em larga escala e iniciando assim o comércio sobre a penicilina no ano de 1942. A estrutura da penicilina, em geral, são vários tipos de penicilina. Essa daqui é a principal, só a base principal, onde ela tem vários centros assimétricos, possui uma parte polar e apolar, possui diversos grupos funcionais como o ácido carboxílico
E, a mina primária. E é isso. Obrigado a todos que assistiram. Tenham um ótimo dia.